wa genki desu ka? Começamos! Ou tentamos te saudar na língua com forte influência na cidade de hoje. Uma história que não quer passar despercebida. Antes mesmo de você chegar no centrinho da cidade, um enorme castelo foi erguido num dos pontos mais altos da região e te dá as boas-vindas. Um povo que nos ensina que preservar a cultura pode estar em nossas mãos. O nome dessa região faz reverência e referência ao Japão e quer dizer Terra do Sol Nascente. Vamos juntos passear por Açaí com 2 S's agora! Quando você ouve o nome açaí, automaticamente vem à nossa cabeça a imagem da sobremesa roxinha, misturada com banana ou morango. Uma delícia! Espera, hoje o açaí por aqui tem 2 S's e muitas vezes é representado pelas cores vermelha e branca. É a influência japonesa no norte do nosso estado. Esse açaí está bem pertinho de Londrina. Nada que em 45 minutos você não possa aproveitar os sabores da culinária oriental, adaptado ao paladar brasileiro. Mas antes dessa explosão de sabores entre o doce e o salgado, a região já contava com culturas brasileiras na região. Meus pais, eles vieram de uma cultura nordestina, eles vieram da cidade de Garanhuns, que é Pernambuco, e eles vieram para colaborar, ajudar na cultura, na formação de Açaí na sua cultura. Sabemos que Açaí é uma cidade também colonizada por japoneses e que eles trouxeram, assim, muitas raízes do Nordeste, né? Entre as raízes que eles trouxeram, hoje a gente vai destacar o bolo puba. Né? O bolo puba é uma parte da nossa alimentação, faz parte da culinária nordestina e que a minha mãe faz com muito carinho. É muito saboroso, é muito bom, virou uma tradição na nossa cidade, né? Como em todos os lugares, quando fala dos nordestinos, fala do bolo de massa puba. Em 1932, chegam os primeiros imigrantes japoneses. Ao chegarem aqui, eles não davam conta de fazer toda a derrubada da mata. Então, tinham os grupos mineiros, grupos de mineiros, paulistas e nordestinos. Muitos dessas pessoas, desses grupos, enriqueceram juntos com os imigrantes japoneses. A história da cidade de Açaí tem um marco em 1927, quando o cônsul do Japão em São Paulo enviou um grupo de pessoas, uma equipe que tinha especialistas para averiguar o solo, que o nosso solo é um solo de terra roxa e que provavelmente seria muito bom para colocar o grupo de imigrantes japoneses. Então, apenas em 1932, em 1º de maio, é que tem a fundação oficial de Açailândia. Açaí, sol nascente, e Land, terra, terra do sol nascente, em homenagem ao Japão. E daí, em 1936, o nome passou a denominar-se Açaí, porque ele tornou-se um distrito. Em 1943, Açaí passa a ser município. Atualmente, de acordo com o último censo, nós temos aí em torno de quase 20% de descendentes de japoneses, né? Muitos saíram na década de 90, porque retornaram ao Japão, e outros foram buscar oportunidades em centros maiores. E um dos símbolos na cidade que mais chama a atenção é o templo budista. Por aqui o atendimento é tudo em japonês, até para atender a ligação.
A religião em si, na verdade, é aberta ao público, mas como nós, para manter a tradição, e nós temos muito adepto ainda que vieram do Japão, que só sabe falar língua japonesa, estamos fazendo as missas, os ritos, tudo em língua japonesa. Então é aberto ao público, mas a frequência é baixa. Talvez por achar que o budismo é muito difícil, para entender alguma coisa assim. Mas nós temos algum tradutor, alguma coisa assim que queira, a pessoa quiser participar, na verdade está aberto ao público. Esta é a Associação Templo Budista Shoshin de Açaí, fundada em 1948. O prédio também foi inaugurado em 1948. E nós temos a missa todo mês, dia 16 de todo mês, é aberto ao público e com participantes dos associados, que seria mais ou menos 100 famílias associadas hoje. Então, os associados são para manter vivo o budismo e o templo aqui em si, para manter o templo, porque nós não temos a ajuda de nenhuma entidade, nem nada, é só associados que mantêm a igreja budista aqui de Açaí. O último dia de dezembro, dia 31 de dezembro, às 11 horas, nós começamos o rito aqui também para virada do ano, e 11h30, 11h40, nós começamos a badalar o sino 108 vezes. Diz que a pessoa tem 108 pecados, então nós deixamos o pecado para o ano que passou e entramos com o ano novo já purificado. Outro ponto bonitão fica aqui na Avenida Paul Harris, que é esse lago maravilhoso que as pessoas vêm aqui fazer lazer, vêm curtir com a família. A Irene Yamamoto, ela é presidente do Instituto Açaí, ela ajuda a fomentar o turismo na cidade. E assim, é só um lago ou as pessoas podem valorizar o pequeno para também ajudar a ser grande? Sim, com certeza. Eu acho que é através do pequeno que se valoriza o todo. Não é? E nós estamos num dos pontos aqui da cidade que remete a essa vocação turística nipônica aqui de Açaí. Mas eu falei que era lago, mas ele já tem um nome oficial, tá certo? Isso, é o Lago do Parque Ikeda. Porque nós tínhamos uma família bem tradicional aqui em Açaí e eles doaram esse terreno para a prefeitura. É o único parque urbano da cidade. É incrível e tem muitas características japonesas. Isso mesmo. Desde os postes, né? O torii, que está lá. O torii é um símbolo japonês. No Japão ele tem uma simbologia de passagem da alma, entendeu? Mas assim, aqui no Brasil o torii é usado muito para decoração, para representar a cultura nipônica. E eu posso passar sobre as águas? Sim, olha, está cheio de tilápia. Tem muita gente que traz ração para peixes, pães, e os peixes, nossa, as crianças adoram vir aqui, porque tem bastante peixe mesmo. Aí ele tem, se você ver também, tem um formato bem japonês, né? Ele forma aquele arco e todos gostam de tirar, já virou meio que um cartão postal da cidade, essa ponte, porque todo mundo gosta de ir lá no meio, as pessoas tiram a foto, então virou meio que um cartão postal. O Parque Lago Ikeda está bem de frente também, aqui é uma área bem importante. Bem em frente fica também, tem o torii na entrada, é o centro de eventos da cidade, então todas as grandes festas são feitas aqui no centro de eventos. Então, ele fica meio que estratégico. As pessoas de fora, tem algum show, alguma coisa de um artista famoso, vem aqui para o centro de eventos, já visualiza o nosso Parque Ikeda. Não tem desculpa, então, para não prestigiar o que se tem na cidade e ajudar a fomentar o turismo. O turismo. Certeza. Em 2018, num dos pontos mais altos da região, foi erguido um castelo, o Memorial da Imigração Japonesa, um espaço que reconta a história, um ponto de encontro e, acima de tudo, acolhedor. É um trabalho, porque você já toca aqui pelo menos há 5 anos, é isso?
Sim, gosto. Pra mim é uma coisa lazer pra mim. Eu gosto muito de tocar. Mas você não é descendente de japonês, precisa ser? Não. Não tem ninguém aqui do grupo que é descendente de japonês. Todos somos brasileiros. A gente toca porque a gente gosta mesmo. Não tem ninguém de japonês. E os gritinhos que vocês dão no meio, por quê? Ai, porque faz parte da música. Gritar iá e sori. Tem música que chama Sori, Heiá, então a gente grita o nome da música. O que precisa para tocar? Força de vontade, querer tocar, gostar, e é só aprender. Tá, mas eu vou te dizer que você, a Amanda, tem mais um povo ali que dá umas mexidas no corpo ali que parece que dá vontade de sair dançando. Precisa dançar e mexer bem o corpo assim? Quanto mais você querer, né? Quanto mais você se mexer assim, é melhor. É? E aqui no Castelo Japonês existe um memorial da cultura, da imigração e da força dos japoneses, dessas pessoas que chegaram e transformaram essa terra. É isso, né, professora? Sim, aqui como espaço de guardiã dessa memória, desses trabalhadores que fizeram a história de Açaí, nós encontramos, né, diversos elementos, características desses momentos que eles passaram para construir a cidade de Açaí. Nós temos aí produtos que fizeram com que Açaí trouxesse o maior número de pessoas para cá. Primeiramente o café e depois veio o que foi que acelerou a questão das pessoas virem para cá, que é a cultura do algodão. E que nós vimos que a história do Japão e o Brasil, ela começou assim bem forte aqui no norte do Paraná. E os utensílios que a gente vê aqui em exposição foram doados, foram arrecadados? Sim, foi uma construção aos poucos, né? No tempo que se construía o prédio, foi se construindo também a arrecadação desses equipamentos, construindo as fontes que hoje a gente olha e consegue ver a história presente. O café foi o que atraiu as pessoas a virem para Açaí, né? Mas foi o algodão que trouxe as expectativas de crescimento. Tanto é que 2 anos após o início da colonização de Açaí, a primeira exposição feita, né, pelo Sr. Akagi é que conseguiu assim a venda de mais lotes de terra. As pessoas vieram para cá, começaram a acreditar e por meio do algodão se construiu uma cultura, o trabalho familiar, a educação das crianças nas lavouras de algodão, né? O cotidiano, tudo voltado a essa cultura. Então ela foi muito importante. Açaí foi considerada a cidade do ouro branco porque trazia nos olhos, né, aquela expectativa de que por meio desse produto ele poderia trazer fartura para a sua casa. A possibilidade, né, de ter um memorial, um local para guardar essas memórias de toda a história, não só de Açaí, mas como da região, possibilita que cada um que visita, que vem aqui a esse espaço, ele relembre, conecte com essa memória e traga, ressignifique essa história para ele também. Se chama Keshin. Keshin significa determinação, aonde essas senhoras dançam com muita vontade e essa determinação grande que elas têm. Já fazem mais de 15 anos que elas apresentam em várias cidades. Elas sempre estão dispostas a dançarem para mostrar a nossa cultura, para muitas vezes para futuras gerações. Dançar para desestressar, primeiro,
porque eu trabalhei por muito tempo, estive nativa por bastante tempo. Depois que eu me aposentei, então o que eu queria uma coisa assim mais light para poder desestressar. Então o que eu escolhi? Escolhi a dança em primeiro lugar, porque eu amo, eu gosto de seguir a minha tradição e a cultura japonesa. O estilo de dança que está sendo mostrada para vocês hoje é o estilo de dança da companhia Fujima de dança de Kabuki, tá? É um estilo muito conhecido e tradicional do Japão, inspirado em elementos essenciais da cultura do Japão. A dança é Nippon Bashikara, que significa relembrando a história mais antiga da ponte de Tóquio. As vestimentas, assim, como é para mostrar um pouquinho da história, é uma roupinha mais alegre que eles usaram para representar essa dança, né? Para ver como seria essa passagem da ponte que muitos passaram, e é a única ponte que liga várias cidades do Japão. Nós estamos aqui para divulgar a nossa tradição e o costume. Enquanto estávamos no castelo, o pessoal não perdeu tempo, reproduziu a feira típica da cidade com vários produtos de açaí. Esse projeto, né, Feira da Feira da Cidadania, ela iniciou-se em janeiro, né, de 2014, e ao longo desses 8 anos ela tem crescido bem. No comecinho nós éramos uma feira quinzenal. Depois de um tempo a população aceitou tão bem a feira que a gente começou a ser semanal. Estamos até hoje semanal. Ao longo desses 8 anos nós ganhamos um prêmio. Esse prêmio foi recebido lá em Curitiba. Nós ganhamos, ficamos entre as 10 melhores feiras do Paraná. E hoje essa feira, estamos lá ainda no ponto turístico. É um lugar para você relaxar, você experimentar a culinária, né? A nossa gastronomia, que é muito forte. E é claro que eu vim bem pertinho para experimentar, porque existe uma riqueza de sabores da culinária japonesa. E esse primeiro que você cortou para mim é o manju, que é o quê? Isso, esse manjuzinho, ele é feito no vapor, né? A massinha de arroz. Dentro ele é um feijão de azuki, aquele feijãozinho japonês. Ele aí fica um pouquinho dos grãozinhos dentro dele. A gente chama ele de yaburé manju. Ele é doce. Eu não sabia se você dizia para mim que o feijão é salgado ou não, mas ele é doce. Sim, aquele feijão de azuki, né? Ele é próprio para fazer esse docinho mesmo. Ela fala como se eu entendesse de feijão japonês. Esse outro, a gente chama ele de shukrimo, né? Ele é uma massinha bem levinha. Dentro ele tem um creminho de leite condensado com um pouquinho de chantilly. Nós temos não só a parte da culinária, gastronomia, nós temos a parte de produtos artesanais, nós temos os produtos rurais, né, que vêm direto do produtor. A nossa feira acontece toda quarta-feira, atendemos das 7 ao meio-dia, em frente à Igreja Matriz, aqui bem no centro da cidade. Assim, além das religiões orientais, muitos japoneses se converteram ao catolicismo também. O imigrante japonês chegará no Brasil trazendo fé shintoísmo, que acredita na natureza, criação. Aqui começou a conhecer fé, principalmente católica. Aqui em Açaí tem católica São José, aí até hoje, já há uns 40 anos que eu participo dentro da Igreja Católica. Geralmente, família japonesa segue budista, Seichunoe, e também junto com esse segmento no católico. A 15 minutinhos do centro da cidade, seguindo por estradas rurais e acompanhando um pouco da força do que é cultivado na região, a gente já enxerga a plaquinha aqui do sítio do Seu Kobo, e a alegria e o entusiasmo do Seu Kobo e das filhas nos recebendo já é um presente à parte. Obrigada por ter vindo. Mesa farta, acabamos de almoçar, tinha um monte de delícias, sabores.
eu não sei nem te dizer quanto eu fiquei encantada, porque eu gosto desses sabores. Bom, essa é a família, então, seu Kobo, a primeira filha, a Kemi, e a Diva, a segunda, e tá faltando mais 2, certo? Bom, eu vim fazer turismo rural. O turismo rural no Sítio Kobo foi encerrado logo depois da pandemia. Entrou a pandemia, sinto muito, mas pela idade do meu pai, nós fechamos. E ela faz essa simbologia porque é não na cultura japonesa. Na cultura nossa japonesa, isso aqui é um não. Mas nada impede, Michele, de você mostrar um pouquinho do Sítio Kobo. Para quem não veio até aqui, poder acompanhar um pouquinho do que nós brincamos aqui. Eu fiz esse portal aqui, que no Japão chama-se Torii. Ele é muito sagrado lá no Japão. Por isso, por que não fazer uma coisa sagrada lá do Japão aqui no Brasil? E quero acrescentar, só o fato de passar por mesmo mais uma outra graça de Deus. E como ele gasta as graças que é tudo poderoso que é de Deus, eu construí também mais essa pedra que é memorial familiar. Em agradecimento aos meus pais e minha família, eu construí isso aqui e também comecei o turismo rural exatamente em 2016. Mas por dificuldade da minha idade e todos os acontecimentos, hoje o turismo rural ficou meio afastado. Tá, hoje com 90 anos, qualquer quedinha pode ser de muito risco. E com a pandemia, o risco maior era a contaminação. Sim, verdade. O vírus. Então, mas na época antes da pandemia, as pessoas vinham, era uma festa boa, né? muito boa. Isso aqui era lotado de gente. As escolas, com as crianças, meu pai se divertia. Era muita brincadeira com as crianças. Quando eu tinha 22 anos, ajudei o meu pai na data 24 de janeiro de 1955, construir essa casa que era do meu pai. Até hoje eu moro aqui. Seu Luiz e a dona Rinaio. A ideia é comemorar o centenário da vinda dos seus avós. A Kemi, isso? Isso mesmo. Ah, pera lá, é a Kemi na sua casa, mas como é que é você chamada em outro lugar? Rosa. Vocês também têm um nome brasileiro e um nome japonês? Sim, normalmente eles faziam o nosso registro, colocando o nome em japonês e buscavam um nome português, né, brasileiro, para registrar os seus filhos, né? A maioria dos nossos descendentes tem 2 nomes, um em japonês e outro em português. E vocês não viram aqui, eu estava tentando decorar os nomes, porque para nós que não sabemos falar japonês, é uma língua difícil. Então, imagine para eles que vieram, o quanto não foi difícil trabalhar na língua brasileira. Vocês têm relatos, sabem das histórias? Pouco. O que eu sei é o que a gente ouve falar, né, da família, dos meus tios, né, que eles tinham maior dificuldade em fazer compras, mas de certa forma as coisas foram acontecendo e acho que tanto o que eles estavam aqui já sabiam da dificuldade deles e tentavam se comunicar e acabavam acontecendo, né, o diálogo. Que bom, porque a felicidade do seu corpo de viver no Brasil e no Paraná é única, ele é uma explosão de felicidade nisso. Mas quando os pais do seu Kobo vieram para cá, eles não vieram diretamente para o Paraná, isso? Sim, eles foram primeiro em São Paulo, no interior de São Paulo. Isso em que ano eles saíram do Japão? Em 1925. Então logo está completando 100 anos, Então eles foram trabalhar no interior de São Paulo e logo em seguida eles adquiriram as terras aqui no Paraná e vieram para cá. Seu Kobo estava dizendo que se os pais deles não tivessem vindo para o Brasil, não teria história para contar? Sim, porque ele saiu da região de Hiroshima, os meus avós. Eles moravam
em Hiroshima. Hoje nós temos familiares lá, mas felizmente onde eles moravam não foi atingido pela bomba. Então a gente tem os familiares vivos lá no Japão ainda. Mas o susto foi muito grande, né? O trauma foi muito grande. Meu pai pensa que se não tivesse vindo, talvez, né? Não tivesse contado essa história aqui no Brasil. Hoje a história para vocês é assim, você é administradora e acabou fazendo um curso de cuidadora para dar uma melhor qualidade de vida para o seu pai. Isso, eu não aceitava ninguém para vir aqui para ficar cuidadora dele. Aí eu trouxe o curso, eu fiz o curso e apresentei o certificado. Agora eu tenho o curso, então eu posso ficar para cuidar de você. E nessa vinda minha para cá, ele sentiu, não, dá para fazer mais alguma coisa, dá para fazer mais alguma coisa. E veio o turismo. Então nós ficamos aqui praticamente brincando de turismo. Foi mais uma brincadeira para ele. E isso ele tinha 83 anos quando começou. É mágico, né? Porque com 83 a gente já acha que é velho, que a gente não pode acrescentar, não pode somar. E ele mostrou algo incrível para as pessoas que tiveram a chance de vir conhecer o turismo. E por conta disso, como ele sempre contou a história um pouco da família, ele percebeu que a família dele chegou em 1925. E em 2025 vem o centenário da família. Hoje o que ele quer? Como não tem o turismo, ele quer fazer esse centenário. Ele quer mais gente em volta dele. Eu levanto às 4:30 da manhã, acendo o farolete e desço aqui embaixo. Primeira coisa que eu faço é agradecer a Nossa Senhora, que recebi muitas graças nessa minha vida. Depois disso, trato as minhas criações e quero mostrar o que é que eu tenho feito aí, ali no meu ranchinho, o que eu faço por lá. A represa é a vida dele, é a alma dele, tá tudo ali naquela represa. Bom, a gente já ganhou um chapéu de palha, o seu Kobo já colocou um boné porque a gente vai até a roça, né, Kemi? Sim, vamos lá conhecer a roça de Moti, que ele tanto adora. A Kemi, nessa parte aqui do turismo, tinha uns jogos rurais, não? Tinha sim. Infelizmente, por conta da pandemia, do lockdown, o turismo parou. E, infelizmente, está desativado hoje em dia, né? Mas quem vinha, brincava? Brincava. Eram jogos para criança, família. Então, todos participavam. De onde veio essa semente, seu Kobo? Essa semente veio lá do Japão. Como eu gosto muito do produto feito desse arroz, que se chama moti, eu adoro. E tem mais, o moti fortalece muito na barriga, sustenta o homem. Por isso que eu já tenho hoje 90 anos e continuo plantando, né? Quanto tempo para poder colher esse arroz? 5 meses e meio. Semana que vem eu já vou começar a cortar para começar a colher, que já está maduro, né? Se Deus quiser, se não vir chuva de pedra, eu vou colher muito arroz. Eu planto esse arroz há 70 anos. Como é bom essas terras do Paraná. E quando as pessoas vinham aqui, tinha sempre essa fartura à mesa. Você sempre gostou de dividir os sabores, o paladar da sua cultura. É uma coisa assim, eu aprendi muito no grupo de senhoras. É ali que a gente aprende o tempero, o segredinho do tempero japonês, está tudo ali, nas nossas associações das senhoras. Então é lá que a gente aprende. E daí a gente traz para casa e adapta ali no sabor, na boca do meu pai. E assim a gente tem feito. E o pessoal tem gostado. O Plug vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua mostrando mais um pouquinho dessa cidade incrível que se chama Açaí, com 2 S's. É rapidinho. Plug de volta.
Bom, a Diva já deixou todos os ingredientes separados e vou te dizer, Diva, que é super fácil pra gente fazer essa receita, mas por lei eu fiquei cantando o teu pai, vou pegar esse cacho de arroz aqui pra gente colher alguns arroz lá e beneficiar pra trazer aqui, mas não precisa, né? Já tenho aqui. Isso aqui é do plantio do seu Cobo? Aqui do sítio. E ele planta, ele mesmo beneficia? Sim, eu ajudo a colher, ele beneficia e eu faço os bolinhos de moti pra ele comer. Tá. Que diacho de bolinho de moti é esse? Que arroz é esse? Um arroz japonês que ele é bem específico para fazer esse tipo de alimentos. E por quê? O que ele tem de diferente? Por que tem que ser o arroz moti especialmente? Por ele ser mais, como eu vou dizer, liguento, bem grudento. Então ele é ótimo para fazer o bolinho de moti. Fazemos outro tipo de alimento com ele também. Mas, por exemplo, se eu quiser usar arroz branco, parborizado, amarelo, não dá? Não dá. Tem que ser um moti. Então, por causa da liga que ele tem. Eu acho no mercado esse tipo de arroz. Encontra no mercado. Então, beleza, bom. Quando eu convidei você para fazer essa receita, eu achei surpreendente, porque o único ingrediente que você precisa é o arroz. O resto é tudo um detalhe. Sim. E quem foi que te ensinou essa receita? A minha mãe já fazia, mas não do jeito que eu vou ensinar agora. Porque ela usava a panela que fazia aquele a vapor. Então era bem mais demorado. Para depois socar. Hoje não, hoje eu uso o liquidificador e o micro-ondas. Muito mais rápido. Rapidinho. E toda a família gosta do tal do moti, do bolinho? Todo mundo gosta. E a gente consegue fazer eles comerem todo dia de manhã e não enjoa, por ser arroz. Mas também eu sei que é tradicional nas viradas de ano. Vocês se reúnem, fazem uma festa aqui? Sim. Preparamos no pilão. Esse não é no liquidificador, é no pilão. No modo tradicional e bem das antigas. Puxa, que delícia. Que bom poder compartilhar um pouco dessa tua história, dessa tua força com todo o Paraná. Então, por favor, Diva, quais são os ingredientes? Os ingredientes para o bolinho de moti arroz são 500 gramas de arroz moti, açúcar e molho de soja a gosto, amido de milho para modelar e o óleo para fritar. Diva, pra gente começar a fazer o bolinho, você já teve que fazer um processo antes pra gente, certo? Sim. Eu já deixei colocado o arroz moti na água, já tem 10 horas que ela tá na água, que esse é o tempo para o arroz ficar bem macio. Pra quem for fazer, tem que deixar um dia antes. Deixa um dia antes de molho na água. E depois você vai colocar 3 copos americanos desse arroz, mas vai escorrer toda a água. No liquidificador, você vai fazer a medida 3 de arroz e 1 de água. Tritura para ficar uma massa bem fininha. Despeja num pirex e leva ao micro-ondas 6 minutinhos. Esse é o ponto. Ah, ele cozinhou, ficou uma massa. Massa mesmo. Agora eu viro ela aqui. E daí você vai começar a modelar usando o amido de milho. Vai cortando ele em pedaços pequenininhos, em bolinhas, e vai modelando. A gente frita ele. Motis fritos, foi rapidinho, ele dá uma crescida na frigideira quando tem em contato com o óleo. Eu posso fazer com bastante óleo e pouco, é isso? Pouco óleo. Daí você só unta no fundinho da panela o óleo e dá aquela tostadinha. Só tostadinha. Bom, porque na verdade ele já tá cozido, né? E aqui Já. a gente só faz uma crostinha. Isso. Então eu pego esse moti e agora, como eu tenho os olhos grandes, filha, a gente tem os molhos. Aqui a gente tem o molho de soja com açúcar, daí eu pedi uma porção de pimenta e só o molho de soja. Eu posso brincar com os temperos, é isso? Pode. Para acompanhar, você ainda serviu chá de arroz. A gente fala genmai. É uma delícia. E é o chá do arroz. Diva, quero te agradecer a oportunidade de dividir a mesa, conhecer um pouco da história dos seus ancestrais e que isso virou turismo rural e isso tem a força que motiva a cidade para muito mais. Isso é só uma ideia, não? Com certeza, viu, Mi? Mas eu que tenho que agradecer a vocês do Plug por ter dado essa oportunidade de poder mostrar que nós podemos produzir o nosso próprio alimento. E o Plug fica por aqui. Que você conheça um pouco mais das suas raízes, das suas histórias.